Olá, eu sou a doutora Mônica Okuhara e seja muito bem-vindo ao programa Salutar e Viver. Aqui nós temos uma visão integrativa do ser humano e assim pensamos que, para termos uma melhor qualidade de vida, é importante termos em equilíbrio todas as áreas da nossa saúde, seja da saúde física, da saúde mental, saúde emocional, saúde financeira e saúde espiritual. Você já ouviu a frase: a saúde começa pela boca? Sim, é verdade isso. E hoje eu trouxe um convidado que vai falar sobre saúde bucal. Eu trouxe aqui para vocês o meu colega de profissão, Dr. Caio César Cremonini. Dr. Caio César, ele é cirurgião dentista, especialista em implantodontia e periodontia. Ele é mestre e doutor pela USP. Doutor Caio, seja muito bem-vindo ao nosso programa e eu quero desde já agradecê-lo por estar aqui conosco. E hoje que estamos falando de saúde bucal, nós temos o patrocínio da indústria farmacêutica espanhola Láser, representada no Brasil pelo laboratório Gross, fabricante da linha Peroxidin, a clorexidine A012 com xilitol e sem álcool. E está nas apresentações de enxaguatório, gel bioadesivo, creme dental e spray. Olá, doutor Caio, tudo bem com você? Tudo sim, doutora Mônica. Muito obrigado pelo convite, pela parceria, pela confiança na entrevista. Bom, nós aqui, como cirurgião dentista, nós sempre informamos os nossos pacientes que eles precisam de cuidados com a boca, porque a boca ela está inteiramente relacionada com a saúde sistêmica. Agora, eu queria que você colocasse novamente, né, para o público que já deve estar cansado de saber alguns cuidados, mas é sempre bom lembrarmos de quais os cuidados que eles devem ter com a boca e principalmente nesse momento de pandemia que é tão importante, né, esses cuidados com a boca. Quer dizer, o que pode até acontecer de pior se não cuidam bem da boca e se a pessoa, porventura, for acometida pela Covid-19? Importante pergunta. É extremamente importante a prevenção, né? Quando a gente pensa em odontologia, a gente entender que alguns sinais que a gente observa no nosso dia a dia podem ser sinais que requeiram uma atenção. Por exemplo, quando se passa fio dental e observa-se um sangramento gengival. Esse é um sinal indicativo de que tem ou uma gengivite ou até mesmo uma periodontite. Tudo depende, claro, de como a situação local está e só um cirurgião dentista é capaz de fazer esse diagnóstico, né, de forma mais precisa. É muito importante também, do ponto de vista de cuidados diários, né, respondendo a primeira parte da pergunta, usar a técnica adequada de escovação. É bem diferente você escovar 5 vezes de forma aleatória do que você escovar 3 vezes, que é o que nós dentistas recomendamos, com a técnica apropriada de escovação, né? Se, por exemplo, você fizer a ingestão de um limão, de algo ácido, aguardar meia hora para escovar os dentes, né? Para você ter um equilíbrio do pH bucal e não desgastar a superfície dos dentes. Dos alimentos ácidos em geral, né? Dos alimentos, todos os alimentos Sim, ácidos, né? Que as pessoas às com vezes pensam só no certeza. limão, mas elas não têm atenção para saber o que é realmente ácido, né? Sim, um Importante. abacaxi, um limão, uma Coca-Cola Exatamente. Um refrigerante, refrigerante, né? né? Então é bem importante a gente ter esse cuidado de esperar meia hora após a escovação, após a ingestão desses alimentos ácidos, para aí sim realizar a escovação. Usar a força adequada e envolver a região adequada do dente para a técnica ser adequada, né? Onde mais acumula bactéria é entre o dente e a gengiva. Por isso é muito importante a gente usar escovas extra macias para se escovar os dentes com a técnica adequada. Isso é muito importante. Utilizar o fio dental em todos os dentes, né? Não só o que fica a carne do churrasco e a couve, mas dentes no espaço, que ele vai penetrar no espaço entre o dente e a gengiva, né? E é uma região que a escova fatalmente não vai alcançar. É muito importante utilizar o fio, de preferência de duas vezes por dia tá ótimo, tá? Não precisa E, mais do que isso. e aquela pergunta que muitos fazem para nós, né? Fio ou fita? Fita dental. Ó, gosto do freguês. Gosto do freguês, Desde exatamente, eu falo. que a técnica adequada, qualquer um
vai cumprir o papel de forma muito bem, muito criteriosa, se você usar a técnica. Mas a preferência que eu tenho, doutora Mônica, é o fio ou fita encerado. E aí a Sim. capacidade de deslize vai ser bem melhor. Ele desliza, né, melhor entre os dentes, ele acaba tirando, acho que algumas impurezas que ficam ali com atrito, né? Então fica mais Uhum, com tranquilo. E certeza. até porque acho que é mais prazeroso para a pessoa, né? Porque vai deslizando, ela sente que não está enroscando, então é mais prazeroso, né, para o paciente. Sim. Aí uma dica boa, não sei o que a doutora Mônica recomenda, mas normalmente eu oriento a usar o fio dental antes da escovação. Por quê? O paciente já se livra de usar o fio dental. E conforme tendo a habilidade de usar o fio, ele faz tudo em 1 minuto. Mas isso demora do ponto de vista dele entender a própria boca, isso é muito importante para uma higiene É, adequada, né? E isso vale, eu sempre recomendo, espelho, aquele momento ímpar, zen, na frente do espelho, no qual o paciente vai observar onde o fio dental está chegando. Ele tem que ter um cuidado especial naquele momento. E, claro, isso previne muitas doenças, dentre elas a periodontite, uma doença crônico-inflamatória causada pelo desequilíbrio das bactérias, e o nosso sistema imunológico também acaba ficando muito alerta excessivamente frente a essas bactérias, que pode culminar numa doença chamada periodontite. a periodontite, que sintomas que ela apresenta assim, para o paciente? Porque nós dentistas sabemos, mas o paciente muitas vezes, como você mesmo disse, né, não procura muito, né, o dentista se não tiver dor. Que sintomas Uhum. que poderiam alertá-lo? Sim, muito bem colocado. A periodontite não dói, né? Então, por exemplo, sangramento gengival frequente, uma gengiva muito edemaciada, inflamada, que você sente que ela está com maior volume na região, é, mau hálito pode estar associada a uma halitose, né? E em situações bem avançadas, o dente fica com mobilidade. Nessas situações, o resultado e até mesmo a previsibilidade do tratamento feito pelo dentista é um pouco mais duvidosa, né? Tem que ser tratada a boca toda, mas aquele dente específico que tem a mobilidade pode não ser tratável. E aí a gente tem que usar outros recursos para substituir, de repente, um dente que vai ser perdido. Com relação ao Covid, que você até levantou na primeira pergunta, doutora Sim. Mônica, o paciente, saiu um resultado agora, uma revista internacional científica, que o paciente internado tem 9 vezes mais chance de ser internado Sim. por Covid, em casos de Covid, caso ele tenha periodontite. Eu acho que isso tem muita relação com a capacidade inflamatória da doença e como o sistema imune lida com a doença, Sim. na doença periodontal quanto no Covid. Então, é bem importante a gente ter essa doença ou tratada ou prevenida para também diminuir a chance de você necessitar de ser internado, por exemplo. E veja que é um número gritante, né? 9 vezes mais a Nove chance de vezes. ser internado, e a gente sabe, você está vendo, né, claramente todos os dias, grande número de internações, e que muitas vezes, infelizmente, levando a óbito, quer dizer, é um número muito grande, 9 vezes um percentual muito alto. Então, fica mais uma vez o alerta, né, para as pessoas com esses cuidados com a boca, como você está bem colocando aqui para nós, né, doutor Caio? Pode falar. Só colocando em números, 900% mais, né? Então, 900% mais. fica Então, ser até mais assustador esses números, né? e além disso, nós sabemos que não é só em relação à Covid, né? Porque a boca é um sistema que está totalmente ligado com o corpo e relaciona-se com toda a saúde sistêmica. Então, além do agravamento pela Covid, poderá também agravar outras situações no corpo, não é, doutor Caio? Com certeza. Existe maior risco de endocardite bacteriana,
né? Se a gente pensar, doutora Mônica, uma periodontite avançada, em que o paciente perde o osso em quase, né, periodontite, você tem perda óssea e uma área lotada de bactérias, com uma quantidade e complexidade de bactérias muito maior. A área corresponde à palma de uma mão, infectada. Então, o risco disso ir para a corrente sanguínea, né, é claro, isso vai acontecer, isso não tem nem como evitar, mas de repente um paciente com um sistema imune um pouco mais debilitado em algum momento e uma resposta inflamatória exagerada pode surgir, pode culminar, né, até existe aterosclerose relacionada, Uhum. vasos sanguíneos entupidos, formação Sim. de placas de gordura em vasos sanguíneos, risco de endocardite bacteriana, alteração no controle glicêmico em pacientes diabéticos. E, claro, também é importante frisar que os pacientes diabéticos tendem a ter uma doença periodontal muito mais exacerbada, né? Isso vale para os pacientes fumantes também. Então, muito cuidado, paciente fumante e que é um fumante pesado, a quantidade de cigarros por dia também influencia na gravidade da doença, né? Que mais que a gente pode falar? Infecções hospitalares, nasocomial. Ele Sim. bactérias para o trato respiratório, isso pode culminar em infecções respiratórias. Então, a grande importância da saúde bucal. Inclusive, saiu um trabalho recentemente que um dentista presente na equipe hospitalar de internação diminui o tempo de internação dos pacientes. Não necessariamente é relacionado à Covid, mas dentre várias doenças que a gente pode necessitar para ser hospitalizado. Com certeza. E agora você falou, agora já falou brevemente sobre a doença periodontal, né? Quer dizer, ela tem repercussão que pode levar à perda, não é mesmo? Dos dentes, enfim, como você colocou. E como é que se trata, né? Lógico que com o dentista, mas como se dá esse tratamento? Que as pessoas, né, se questionam se o tratamento é longo, se é um tratamento caseiro, né? A gente sabe que não é, mas as Né? pessoas às vezes acham que porque parou de sangrar já está melhor. Como é que é isso? A doença periodontal, assim como o diabetes, são doenças crônicas inflamatórias. Então, basicamente, não adianta nada eu tratar, tchau, não precisa voltar mais, o paciente ele precisa fazer um controle. Né? Estudos que acompanharam grupos de pacientes por vários anos, desses pacientes que fizeram manutenção, a gente observa aproximadamente, né? A gente está falando isso em risco, tá? Uma quantidade de um dente perdido a cada 10 anos num paciente bem controlado. Olha, É expressivo é isso. expressivo. Em Bem controlado, né? contrapartida, bem controlado. Vamos Isso é deixar bem bem importante. destacado. É. Agora, isso, assim, a gente está considerando um paciente que ele já foi tratado, né? A gente não sabe a gravidade inicial dele. Ele pode chegar, por exemplo, no consultório, precisar do tratamento e extrair 2 ou 3 dentes, por exemplo. Isso também faz parte do tratamento periodontal em situações que a gente não consegue salvar o dente. Aí, vamos supor, a gente extrai os dentes que estão perdidos. Dá para pôr implante nesse paciente? Dá para pôr. A gente pode fazer reconstruir osso, pode reconstruir gengiva. É possível reabilitar esse paciente. Esse paciente tem que estar em controle. O que é controle? Depende. Tem pacientes que a gente precisa ver a cada 4 meses. Fazer uma sessão para limpar a boca toda. Mas Uhum. não é o tratamento periodontal que às vezes requer 5, 6, 7, 8 sessões. Então, tudo depende da necessidade do paciente e cada paciente tem um diagnóstico individual. A gente não pode colocar todos os pacientes no mesmo, Sim, na mesma situação. Cada sim. paciente a gente tem que organizar em relação às condições sistêmicas dele e locais para saber se esse paciente ele tem que fazer o controle com um espaço menor ou maior, né? E nesses casos em que a gente extrai dentes que têm focos de infecção muito grande, podem ser necessárias reconstruções ósseas
e reconstruções de gengiva, para que assim a gente consiga colocar os implantes dentários da melhor forma possível. Até você já está colocando bem que a solução da perda seriam os implantes. São as únicas alternativas ou não? Porque às vezes as pessoas acomodam um pouco, né? Já ouvi pacientes que falam assim: ah, tudo bem, se eu perder, eu faço um implante. Será que é possível para todo mundo, né? Nós sabemos que nem sempre, né? Então não pode se acomodar, na verdade, doutor Caio? Com certeza. Existem situações, aí voltando, olha só, doutora Mônica, você pontuou muito bem no começo da entrevista a questão sistêmica. Isso também é um fator de decisão para a gente colocar os implantes. Sim. Está bem sistemicamente, ou se ele tiver alguma comorbidade, essa tem que estar controlada previamente à cirurgia. Né? A gente quer fazer os implantes para resolver o problema do paciente, não para criar um problema, né, para a Claro. saúde dele. Então, para isso, é uma cirurgia que a gente considera eletiva. Isto é, a gente escolhe que vai fazer, né? Sim. Então, se caso o paciente ele não se enquadrar ou localmente, por ele não ter osso o suficiente para colocar o implante, e nem o tratamento com implantes suprir a necessidade dele, em algumas situações dá para pôr implante em dois na região dos caninos e vamos supor que ele perdeu todos os dentes. Coloca uma prótese que ela não é fixa, ela é removível, porém presa aos implantes. Se isso não satisfazer o paciente, não satisfizer, a gente recomenda sempre ou o uso de uma prótese fixa, só que essa eu desgasto dois dentes adjacentes à área que eu vou colocar o dente. Isso acaba, do ponto de vista de custo-benefício, não é tão bom quanto se colocar um implante, pensando Com em um dente. certeza, com certeza. Em algumas situações, se ele perde vários elementos dentários, a gente coloca a prótese removível, que é aquela que tem os grampos. Esses grampos prendem nos dentes do lado. É possível remover e colocar essa prótese para higienização. E a prótese total, caso o paciente não tenha nenhum dente, a gente faz a famosa dentadura. A dentadura ela não é PMG, né? Ela tem que ser feita sob medida para o paciente. Claro. Tecnicamente, é extremamente difícil, porque você tem que levar em consideração diversos aspectos estéticos, diversos aspectos funcionais de como esse paciente mastiga, para aí sim a gente colocar uma prótese total que dê conforto mastigatório, conforto estético e fonação adequada para o paciente. Tudo isso é feito dentro de uma análise extremamente criteriosa. Então, falando em falar nisso, como é que fica então essa manutenção desses resultados clínicos, né, a longo prazo, do ponto de vista quando se faz uma cirurgia ou não faz, talvez faz o tratamento, né, de periodontal? Quais são os cuidados? Como é que se faz essa manutenção? Tá, pensando no tratamento periodontal, a manutenção envolve, né, uma consulta em que o dentista vai mapear, né? O que acontece com a periodontite? O espaço entre o dente e a gengiva aumenta no sentido, no dente inferior para baixo, né? No dente superior para cima. Aumenta esse espaço no sentido da ponta da raiz do dente. Então, aumenta a quantidade de milímetros existente entre essa região que vai culminar no maior acúmulo de bactéria. Então, é muito importante que a gente controle e mantenha esse espaço em até 3 milímetros, que é o compatível com saúde. Aí o dentista vai usar esse número, né? Não é um número da verdade Mágico, absoluta, né? não é um número mágico, mas é um número que nos dá segurança, né? E o paciente não pode ter sangramento quando a gente afere essa gengiva. Ou ela tem que ter um índice de sangramento, que a gente fala, né? Por exemplo, em 10 dentes, tem 60 sítios. A gente avalia 60 sítios. 6 sítios por dente. Então, ele pode sangrar no máximo em cinco sítios desses 60. Tem que ser menos de 10%. 10%. É uma referência. Então, isso quer Sim. dizer que a boca está saudável dentro de uma tolerância, certo? Agora,
numa situação de reabilitação do implante, por que que o implante dura? Porque o implante tem que ser posicionado numa região que tenha bastante volume ósseo, esse ponto é muito importante. Por isso que às vezes o dentista fala, olha, eu vou precisar fazer um enxerto ósseo nessa região, justamente para a gente manter esse volume. O volume, a gente não está pensando para colocar o implante na hora somente, a gente está pensando na estabilização de todo o conjunto daqui a 10, 20 anos, né? Com Além certeza. disso, enxerto de gengiva, para deixar a gengiva, eu sempre falo para o paciente, né, para estabelecer um link de comunicação para um paciente leigo, eu falo que é a gengiva dura, né? Para o profissional da área da saúde, eu sempre menciono a gengiva, né, o tecido queratinizado. Isso é Aham. importante que esteja bem volumoso, porque isso garante facilitação na escovação. Se o paciente não tiver essa gengiva dura, tecido queratinizado, ele tem uma grande dificuldade de escovar. Dói, é desconfortável, além de que o osso, ele não fica estável também no longo prazo se eu não tenho essa gengiva dura. Então, tanto o tecido mole, que é composto pela gengiva, no caso mucosa perimplantar, né, tecnicamente falando, quanto o osso que abraça o implante, eles, para que todo o sistema funcione muito bem e eu consiga colocar um dente que morda e que mastiga de forma biológica e segura, esse sistema tem que estar de forma interdependente. Então, além do implante da gengiva, eu tenho que também olhar como é que está a dinâmica da mastigação do paciente. E, claro, na manutenção, a gente pode fazer pequenos ajustes também. É importante que você salientou em relação à mastigação, né, que nós chamamos de oclusão, como se fecha a boca, né? Porque às vezes as pessoas elas apenas veem o fator estético, mas nós estamos vendo funcional e como a oclusão, a mordida da pessoa pode interferir nos demais dentes, né, doutor Caio? Com certeza. E Com desse certeza. ponto, desse ponto de vista, nós podemos perceber que às vezes as pessoas elas ficam mais propensas a perder alguns dentes, na é verdade, doutor Caio, por conta dessa oclusão. Com certeza. E aí, quando a gente pensa em doença periodontal, se por a gente tem uma doença periodontal ativa e uma oclusão desorganizada, ele tende a perder mais osso ao redor do dente. Então, a oclusão é muito importante. A gente não pode deixar um dente sobrecarregado, né? Então, por exemplo, eu perdi um molar inferior, que é o dente do fundo, por exemplo. Se eu não reabilitar essa área, o dente de cima desce, o dente Sim. que está atrás vai para o meio. Então, quer dizer, tem uma, a gente fala, né, extrusão do dente superior Uhum. e uma mesialização, e o dente da frente, ele giroverte, ele fica torto, né, Roda, ele né? muda de posição, Uhum. e quando a gente pensa em oclusão, a gente não pensa só em abrir e fechar. Sim, A oclusão do humano, ela é muito, do ser humano, né, ela é muito dinâmica. Então, a gente movimenta o queixo para frente, que é a protrusão, e lateralidade, que é esse movimento para o lado. Quando a gente movimenta para o lado, o dente que encosta é o canino e os outros dentes do outro lado não podem encostar. Existe toda uma proteção, uma dinâmica dessa oclusão que faz com que a gente não sobrecarregue nem os dentes, nem a musculatura, nem a articulação. Então, tudo isso tem que estar bem organizado para você também ter bons resultados no longo prazo. isso vem mais uma vez reforçar a ideia de que tudo é sistêmico, né? Para as pessoas Uhum. que elas pensam às vezes somente nos dentes, a gente falando agora em gengiva, nós estamos falando em mordida, em oclusão, falando em músculo, nós estamos falando em todo o sistema, né, da articulação temporomandibular, que repercute com dores de cabeça, nós sabemos, né, com postura corporal, enfim, é tudo muito dinâmico. E também o inverso, né? Como nós sempre estamos falando aqui no programa, que tudo é sistêmico, nós podemos dizer que também os fatores emocionais, eles contribuem para o maior ou menor cuidado que nós temos com a nossa saúde, inclusive a saúde bucal, não é, doutor Caio? Com certeza, com certeza. Além disso, a capacidade adequada de mastigação nos leva a uma correta
uma melhor qualidade de vida, já que a gente vai aproveitar muito mais o bolo alimentar, a gente vai conseguir mastigar melhor, né? A gente vai ter tende a ter menos desconforto em articulação, musculatura. Então, vale sempre, na ausência de um dente, também realizar uma reabilitação, quer seja por prótese fixa, por implantes, para a gente deixar esse sistema sempre em equilíbrio. O mais importante de tudo é esse equilíbrio, né? Porque, como algumas pessoas perguntam, a gente tem que mastigar 30 e tantas vezes? Não é bem isso, não é, doutor Caio? É uma mastigação adequada, saudável, e claro, a gente tem que entender que a nossa capacidade de mastigação vai também de uma consistência adequada de alimento, né? Não adianta nada a gente, né, mastigar alimentos de consistência extremamente dura, até do ponto de vista evolutivo, a gente não está mais preparado para isso, né? A gente não tem mais contatos molares. A gente tem só até o segundo, às vezes o terceiro. Sim. Então, porque, né, diminuiu a consistência do alimento milênios, né? Então, há uma adaptação natural de nós termos menos dentes para lidar com essa capacidade de mastigação. Mas isso não quer dizer que a gente não tenha que tê-los na boca, né? Porque às vezes as pessoas pensam, vou mastigar um pouquinho, já coloco, já engulo logo, né? E na verdade, muitas vezes é porque também não tem os dentes, todos os dentes, ou então com a oclusão que não está bem estabelecida, não é verdade? Então, é uma atenção que tem que se ter, porque às vezes as pessoas se preocupam tanto, por exemplo, com peso, né, com sobrepeso, que elas estão querendo diminuir sobrepeso, e até recomenda-se que tenha uma mastigação mais lenta, né, devagar, apreciando mais os alimentos, mas se não tiver os dentes, se não tiver uma boa condição de saúde bucal, também isso não consegue colaborar, não é? E Verdade, aí, com então, certeza. é tudo interligado, é importante o nosso público perceber essa adequação, né, no meio. Com certeza. Doutor Caio, mais alguma dica para o nosso público? Prevenção, não deixe de visitar o cirurgião dentista. Claro que é importante que o colega esteja preparado, né? É uma nova biossegurança. Então, as máscaras, as proteções, isso é muito importante. O paciente também, né? É importante fazer um bochecho previamente ao atendimento, que isso diminui, de repente, até uma carga viral, né? Bem importante a prevenção, cuidado com as fraturas dentais de estresse, que isso pode acontecer na pandemia. Atendi muitos pacientes assim, né? Sim, eu também estou atendendo muitas fraturas. As pessoas estão Muitas fraturas, tem em que tomar estados bastante emocionais. cuidado. Uhum. Muito estresse. É evidente, né? Todos nós ficamos mais estressados. Isso não acontece só com os pacientes, mas com os dentistas também. Ficamos mais estressados com toda essa situação. Então, é bem importante tomar cuidado nesse sentido. Mas não deixar de visitar, certo? Acho que ir ao dentista do ponto de vista preventivo só vai fazer bem para você nessa época, considerando minimizar todos os riscos que uma doença periodontal ou uma cárie ou uma infecção ativa na sua boca pode contribuir negativamente para uma evolução de uma COVID, por exemplo. Exatamente. Doutor Caio, eu quero agradecer a sua presença aqui. Muito Obrigado. obrigada, foi um prazer tê-lo aqui conosco. Acredito que com certeza esclareceu muito nossos telespectadores. E vocês que estão aqui conosco podem olhar aqui embaixo, está o meu direct da rede social, qualquer dúvida, qualquer sugestão de programa, de temas que vocês queiram vir, e qualquer dúvida que vocês tenham, que queiram falar com o Dr. Caio, podem escrever aqui no meu direct, que será encaminhado, e tenho certeza que o Dr. Caio vai responder para vocês, ok? Tchau para vocês e até a próxima! Muito obrigado. Tchau, tchau, Mônica.